3 dias inteiros imóveis, o corpo colado ao chão como se fosse parte da paisagem. O traje de camuflagem, encharcado de suor, exala um cheiro azedo de vegetação apodrecendo. Uma carrapato se enterra na pele logo atrás da orelha esquerda e você não consegue se mexer para arrancá-lo. A poucos centímetros de distância, seu observador respira tão baixo que, de tempos em tempos, você precisa conferir se ele ainda está vivo. A 1.400 metros dali, através da distorção do calor que sobe do concreto rachado, uma porta. Em algum momento das próximas 48 horas, um homem vai atravessá-la. Não há como saber o instante exato, nem a hora, nem sequer o dia. Só uma certeza. Quando ele aparecer, você terá menos de 4 segundos para localizá-lo, calcular a trajetória e disparar o projétil a quase 800 metros por segundo. Um único tiro, um único resultado. Toda a sua carreira, cada treinamento, cada escola, cada noite, mal dormida em preparação para uma missão, cada anotação rabiscada num caderno de dados sob a chuva, tudo converge para momentos como esse. Mas essa não é a origem da sua história. A história começa anos antes, num campo de tiro poeirento e plano. Foi a primeira vez que você apertou um gatilho e percebeu que havia algo diferente em você. Algo que ia além do simples treinamento. Todo fuzileiro naval aprende a atirar. Todo soldado passa pelo teste de qualificação. Mas é nesse dia que as pessoas se dividem em grupos. E você cai numa categoria que chama atenção. Com um M16A4 nas mãos, você mira alvos entre 200 e 500 metros. O vento sopra entre 13 e 19 km por hora, vindo da direita. O sol bate no seu rosto. Você ajusta a mira sem nem pensar. Não sabe explicar por quê. Talvez seja a forma como processa as informações, a bandeira tremulando na torre, o calor tremeluzindo no chão, a miragem dançando no ar. Tudo isso se traduz em movimentos precisos dos dedos, na respiração controlada, no aperto suave do gatilho. Você não apenas atinge o nível de atirador de elite, sua pontuação é tão impecável que o instrutor do campo se aproxima, examina o alvo e depois olha para você em silêncio. Ele anota algo na prancheta. Naquele momento, você não faz ideia do que aquilo significa, mas seu nome acabou de entrar numa lista. Uma lista curta. A maioria dos recrutas nunca ouve falar dela. Você acerta 240 de 250 tiros. A média gira em torno de 210. O número não parece grande coisa naquele instante. Mas, 6 meses depois, um sargento vai chamá-lo de lado no pátio da companhia e fazer uma pergunta que mudará o rumo de toda a sua carreira militar. Se já pensou em fazer o curso de sniper, você é apenas um fuzileiro de infantaria. Já serviu por 14 meses, já esteve em uma missão onde a temperatura chegava a 54 graus e a areia se infiltrava em cada fresta do equipamento. Você é cabo, ganha pouco mais de $2.000 por mês e agora carrega um M27, o fuzil automático da infantaria. Seu pelotão sabe que você atira bem. Ganhou todas as competições de tiro que o batalhão promoveu. Durante um exercício de tiro real no deserto da Califórnia, acertou uma silhueta de aço a 760 metros usando apenas miras de ferro. Enquanto seu sargento observava pelo telescópio e murmurou algo que não deveria ter ouvido. Numa tarde de quinta-feira, o sargento do pelotão de snipers se aproxima. É um suboficial com um histórico de missões que parece um atlas geográfico. Afeganistão 3 vezes, Iraque 2, África 1. Ele olha para você com uma expressão que vai além da avaliação técnica. Não está medindo apenas sua habilidade com armas. Procura paciência, a capacidade de ficar imóvel por horas sem perder o foco. Inteligência, mas não aquela das salas de aula, uma inteligência predatória, do tipo que lê uma paisagem como um enxadrista lê um tabuleiro. Ele entrega um papel. O período de ambientação começa em 3 semanas. Apareça preparado para sofrer. A ambientação para snipers é uma peneira. O objetivo é
quebrar você antes que o Corpo de Fuzileiros desperdice uma vaga no curso oficial. No primeiro dia, 35 fuzileiros se apresentam. Em 2 semanas, apenas 11 sobram. A taxa de desistência gira em torno de 60%. A rotina começa às 4 da manhã, com uma corrida de 13 quilômetros, usando botas e uniforme de campanha, carregando uma mochila de 20 quilos. 4 desiste antes dos 10 quilômetros. Mas as corridas nem são a parte mais difícil. O verdadeiro desafio é a infiltração. Eles levam você para um campo aberto. Sua missão é se aproximar a menos de 180 metros de 2 instrutores treinados que usam binóculos e telescópios para vasculhar a área. Você precisa montar uma posição de tiro, disparar um cartucho de festim e permanecer invisível. O terreno não oferece quase nenhuma cobertura. Grama alta, alguns arbustos, terra exposta. Você veste um traje de camuflagem que montou com juta, rede e vegetação local. Leva 3 horas para rastejar 200 metros. 3 horas de barriga no chão, cotovelos e joelhos raspando, avançando centímetro por centímetro. O sol está a pino, o calor é insuportável. Um instrutor passa pouco mais de 1 metro de você, dá para ver as botas dele. Você prende a respiração, ele segue em frente. Você espera mais 40 minutos antes de se mover novamente. Quando finalmente monta a posição e dispara, o instrutor fala pelo rádio: ouvi o tiro, mas não consigo localizar o atirador. Seu observador se levanta e acena. O instrutor examina a área com um telescópio e faz uma pausa longa. Ainda assim, não consegue vê-lo. Você está deitado ao ar livre, coberto de vegetação e terra, e é completamente invisível. Você passa dos 21 que começaram, 11 continuam. Agora vem o curso de sniper do Corpo de Fuzileiros, em Quântico, 12 semanas que vão transformá-lo em um dos atiradores mais letais do mundo ou devolvê-lo ao batalhão em silêncio. A turma inicial tem 79 alunos vindos de diferentes unidades. A taxa de aprovação costuma ficar em torno de 50% nos melhores anos. O treinamento é dividido em 3 fases. A primeira é a de tiro de precisão. Você aprende a usar o M40A6, o fuzil de sniper padrão, calcula soluções balísticas manualmente, levando em conta temperatura, umidade, pressão atmosférica, altitude, velocidade e direção do vento, além de fenômenos como o desvio, causado pelo vento lateral, e o efeito Coriolis, gerado pela rotação da Terra. Em distâncias superiores a 900 metros, a bala não viaja em linha reta. Ela descreve uma trajetória curva influenciada por forças que a maioria das pessoas nem imagina que existam. Você também aprende a estimar distâncias. Qual é a distância daquele veículo e daquela figura humana? Nada de telêmetros a laser. Apenas seus olhos e uma fórmula matemática baseada nas marcações da mira telescópica. O evo máximo permitido é de 10%. Acima disso, você é reprovado. A segunda fase é a de infiltração. É aqui que a maioria dos alunos é eliminada. Você precisa realizar 10 infiltrações avaliadas e passar em pelo menos 7. Cada uma coloca você contra observadores treinados que sabem que você está chegando. Sua missão é atravessar terreno aberto, montar uma posição de tiro, disparar e desaparecer. Se for detectado, recebe nota 0. Cerrar o alvo ou o momento certo do disparo, também. Não há meio termo. A terceira fase é o planejamento de missões. Você aprende a operar atrás das linhas inimigas por dias sem reabastecimento. Como construir esconderijos. Como desenhar, de memória, cartas de alcance panorâmicas de vales inteiros. Como usar rádios e procedimentos de comunicação. Moving vehicles, paraquedistas em queda livre, alvos ocultos atrás de vidro blindado ou paredes de concreto. Cada disparo é filmado em câmeras de alta velocidade, analisado quadro a quadro por instrutores que apontam desvios de milímetros no seu ponto de impacto.
Você aprende a compensar não apenas o vento, mas a curvatura da Terra, a densidade do ar em diferentes altitudes, a rotação do planeta, o chamado efeito Coriolis, que faz uma bala desviar lateralmente em distâncias extremas. A 2.000 metros, um erro de cálculo de 0,1 grau no ângulo do cano significa a diferença entre um acerto no peito e um tiro na perna. Seu trabalho agora não é mais apenas eliminar alvos. É coletar inteligência. Você passa semanas em uma posição de observação, registrando padrões, horários de patrulha, rotas de suprimentos, hierarquias dentro de um grupo inimigo. Anota cada detalhe em um caderno à prova d'água, usando códigos que só você e seu spotter entendem. Às vezes, sua missão é não atirar, apenas observar, relatar e esperar que alguém acima na cadeia de comando decida se aquele homem merece morrer. Você não questiona. Escuta, as regras de engajamento mudam a cada operação. Em uma, você tem autorização para disparar contra qualquer indivíduo armado dentro de uma zona de exclusão. Em outra, só pode atirar se o alvo estiver prestes a detonar um colete explosivo ou dar ordem para um ataque. Você memoriza rostos, vozes, gestos. Aprende a distinguir um comandante de um soldado raso pela maneira como segura um rádio ou como caminha na frente de um grupo. Seu spotter não é mais apenas um parceiro, é seus olhos, seus ouvidos, sua consciência. Vocês desenvolvem uma linguagem própria, feita de toques no ombro, movimentos mínimos dos dedos, olhares que dispensam palavras. Um piscar de olhos pode significar confirma o alvo. Um leve pressionar do cotovelo pode ser espera, tem movimento atrás dele. As missões não têm hora para começar, nem para terminar. Você pode ser acordado às 00:03, receber coordenadas num papel queimado após a leitura e estar em um helicóptero em 20 minutos. O voo é silencioso, sem luzes, com o piloto usando óculos de visão noturna. Ao descer, você não sabe se pisará em território amigo ou inimigo. Às vezes, a única confirmação de que está no lugar certo é um farol infravermelho piscando 3 vezes no escuro. Outras vezes, é o cheiro de fumaça de fogueiras ou o som de vozes em um idioma que você não entende. Você aprende a dormir em qualquer lugar, em buracos cavados na terra, em telhados de zinco sob o sol do meio-dia, em veículos em movimento com o motor ligado para disfarçar o ronco. Seu corpo se adapta. Você não sente mais fome, apenas come quando há comida disponível. Não sente sede, apenas bebe quando encontra água. O sono vira um luxo calculado. 20 minutos aqui, 40 ali, sempre com o olho aberto. Seu relógio biológico se ajusta ao ciclo das operações, não ao sol. Você pode passar 3 dias sem dormir e ainda assim executar uma missão com precisão cirúrgica. As armas que você usa agora não são apenas ferramentas, são extensões do seu corpo. O rifle é personalizado, coronha ajustada ao seu ombro, gatilho regulado para 1,5 kg de pressão, cano flutuante para eliminar vibrações. Você conhece cada peça, cada parafuso, cada ponto de desgaste. Sabe quando uma mola está prestes a falhar antes mesmo de ela quebrar. Seu spotter carrega um fuzil de precisão secundário, um binóculo com telêmetro a laser e um tablet criptografado, que exibe mapas em tempo real. Vocês são uma unidade autossuficiente. Podem operar por semanas, sem reabastecimento, carregando apenas o essencial: munição, água, barras de proteína, um kit médico básico e um dispositivo de comunicação que cabe na palma da mão. As consequências dos seus atos não são abstratas. Você vê o impacto. Um dia, é um comandante inimigo que cai 1.500 metros, seu corpo se contorcendo no chão, enquanto seus homens correm em pânico. No dia seguinte, é um civil que se aproxima de mais de um posto de controle e é confundido com uma ameaça. Você não puxa o gatilho, mas assiste a cena pelo visor, sabendo que se tivesse sido um segundo mais rápido, teria evitado a morte. Esses momentos ficam com você. Não há terapia, não há debriefing informal. Você processa sozinho, no escuro, enquanto limpa seu rifle ou repassa a missão na cabeça. Sua identidade se dissolve,
Você não tem nome, não tem rosto, não tem passado. Quando está em campo, é apenas uma sombra, um espectro que aparece e some, sem deixar rastros. Seus superiores não usam seu nome verdadeiro, apenas um indicativo de chamada, uma sequência de letras e números que muda a cada missão. Você não sabe os nomes dos outros operadores, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão depois. A confiança é construída em silêncio, em gestos, em olhares que dizem eu te cubro sem precisar de palavras. Um dia, você recebeu uma ordem que não faz sentido, um alvo de alto valor, mas em uma área densamente povoada, o risco de danos colaterais é alto. Você questiona, não por medo, mas por cálculo. A resposta vem em uma única frase. Autorização confirmada. Engaja. Você obedece. O tiro é perfeito, o alvo cai. Mas, ao se retirar, você ouve gritos, vê crianças correndo. Não há tempo para pensar, apenas para se mover. Mais tarde, em um local seguro, você recebe um relatório: missão cumprida, sem baixas amigas. Alvo neutralizado. Não há menção aos civis. Não há perguntas. Você guarda o peso daquilo no peito, como a pedra que nunca será removida. Com o tempo, você se torna um instrutor. Não em uma escola, não em um campo de treinamento. Mas no campo, você ensina os novos a sobreviver ao tédio, a dominar o medo, a aceitar que algumas missões não terão reconhecimento. Ensina-os a lidar com a solidão, porque no fim das contas, mesmo ao lado de um spot, você está sempre sozinho. Ensina-os a viver com as decisões que tomam, porque ninguém mais vai assumir a responsabilidade por elas. Um dia, você acorda e percebe que não se lembra da última vez em que dormiu em uma cama de verdade. Não se lembra do rosto da sua família. Não se lembra de como é sentir o cheiro de grama molhada ou ouvir o som da chuva sem pensar em lama e trincheiras. Você olha para suas mãos e vê cicatrizes, calos, marcas que não estavam ali antes. Olha por espelho e não reconhece o homem que olha de volta. Mas sabe que, se precisarem de você, estará lá. Porque é isso que você faz, é isso que você é. Você treina para atirar de telhados, de veículos em movimento, a 60 km por hora, de embarcações de infiltração subaquática se aproximando de uma praia sob o manto da noite. Domina o arrombamento com explosivos, mergulho de combate, queda livre militar, saltos de paraquedas a 9.000 metros de altitude com oxigênio suplementar, e a abertura do Velame 900. Suas missões são sigilosas. Os países onde opera são sigilosos. Os alvos que elimina são sigilosos. Não pode contar à sua família para onde vai. Não pode dizer quando voltará. Muitas vezes nem sequer pode avisar que partiu. Seu salário inclui adicionais por risco, periculosidade, demolição e fogo hostil, somados ao soldo base. Um operador sênior das forças especiais pode receber entre 8 e 12 mil dólares por mês, dependendo do status de pagamento. Mas você não veio por dinheiro. Ninguém sobrevive à seleção por um contra-cheque. Você é operador há 6 anos. Já executou missões em 4 continentes. Já operou em selvas tão densas que a copa das árvores bloqueava comunicações por satélite. Já pousou em montanhas cobertas de neve, a 4.000 metros de altitude, e passou 72 horas esperando por uma única janela de oportunidade. Já disparou tiros que nunca aparecerão em nenhum registro, nenhuma citação, nenhuma reportagem. A lista de alvos que eliminou está guardada em um cofre dentro de um prédio cujo nome você não pode revelar, em uma cidade que jamais confirmará existir. Seus filhos reconhecem seu rosto, mas às vezes hesitam antes de correr até você. O tempo que passou longe fez com que algo na memória deles precisasse de um segundo para se ajustar. Essa pausa o dilacera toda vez. Você é líder de assalto de uma equipe de operações especiais. Planeja cada operação do início ao fim. Infiltração, execução, exfiltração, contingências. Cada variável calculada, cada cenário antecipado, apresenta o plano a um oficial que, com um único aceno, diz execute. Essa palavra carrega o peso de meses de coleta,
de inteligência, negociações diplomáticas e revisões jurídicas. Tudo comprimido em 3 sílabas. Você leva sua equipe para a escuridão, os anos passam, você deixa de ser operador para se tornar instrutor, agora fica atrás da nova geração de atiradores de elite, deitados na terra de um estande de tiro, apertando os olhos através das lunetas em alvos que ainda não têm habilidade para acertar, anda entre eles em silêncio. Vê cada erro antes mesmo que o cometam. O cotovelo alto demais, a respiração rasa, o dedo no gatilho enrolado, além da primeira falange. Corrige-os com calma, não com raiva, mas com paciência. Porque alguém já fez o mesmo por você, naquele mesmo stand, e você ainda lembra do tom de voz dele, firme, preciso, despido, de qualquer coisa que não fosse a informação necessária para se tornar letal. Ensina-lhes coisas que não estão em nenhum manual, como controlar a frequência cardíaca com respiração diafragmática nos segundos antes do disparo, como ler uma mudança de vento observando uma coluna de poeira a 400 metros de distância, como se fundir ao terreno de tal forma que um homem com binóculos, a menos de 1 metro de você, olhe diretamente para sua posição e veja apenas terra. Transmite tudo o que aprendeu em 15 anos, caçando seres humanos em lugares que o mundo jamais conhecerá. E então, um dia, você os manda embora. Os vê embarcar em aeronaves, no meio da noite, carregando fuzes e mochilas. E sabe, com uma certeza silenciosa, que foram treinados por alguém que garantiu que estivessem prontos. Fica no pátio até o avião decolar e as luzes vermelhas desaparecerem na escuridão. Depois, viras e volta para dentro, porque amanhã haverá outra turma, outra geração de homens que precisam aprender que a arma mais perigosa de um atirador de elite nunca foi o fuzil. Foi sempre a disciplina de esperar, de observar, de respirar, de escolher o momento com precisão absoluta e depois de viver com as consequências desse momento pelo resto da vida. É isso que separa um atirador de um franco-atirador e um franco-atirador de um operador de elite. Não é o tiro, é o silêncio antes dele e o silêncio depois.